Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de bacharelado em Ciência da Computação na FCT Unesp em Presidente Prudente. Essa é a disciplina de projeto e análise de algoritmos. Vamos dar início à parte de projeto de algoritmos, em que veremos na aula de hoje a parte de força bruta, especificamente algumas técnicas para tentar agilizar os casos em que é necessário fazer um algoritmo força bruta, ou seja, vamos tentar otimizar o espaço de busca por meio de duas estratégias chamadas de backtrack, que ajuda em problemas de decisão, e branch and bound, que ajuda em problemas de otimização. Então, a primeira delas, nós vamos ver, é o branch and bound. Então, a ideia do força bruta geralmente é a abordagem mais direta que a gente tem em mente quando a gente vai propor um algoritmo, né? Muitas vezes é aquilo que é a primeira ideia que vem na cabeça, nem sempre é a mais otimizada, né? Então, às vezes, alguma que vai exigir o esforço computacional, né? Com base nessa força computacional para resolver um problema. E muitas vezes você está considerando com uma combinatória, uma permutação, e vai testar todas as possibilidades até achar a solução, né? Então, geralmente isso é chamado de força bruta, quando você não tem uma maneira mais eficiente, né, mais inteligente, vamos dizer assim, um algoritmo com uma complexidade menor, para chegar na mesma solução, na resolução de um determinado problema. Tá? Alguns exemplos, né, que nós vimos já em aulas, por exemplo, os algoritmos de ordenação, o bubble sort e o selection sort. Né? O selection sort a gente seleciona o menor elemento, põe em posição. Isso é feito várias vezes para ordenar o nosso vetor. E o bubble sort também, né? Você compara elementos adjacentes, de modo que você vai rearranjando o vetor, colocando esses elementos na posição correta ou mais próxima da correta, até que o vetor está ordenado, né? A gente vê que ambos possuem soluções de outras estratégias, por exemplo, selection sort, né? Utilizando uma estrutura de dados heap, você tem a mesma estratégia de seleção, mas você consegue agilizar, diminuir a complexidade computacional. Tá? Outros exemplos, por exemplo, busca sequencial, né, que você não tem um vetor ordenado, ele não está ordenado, então você vai percorrer todos os elementos, não tem muito o que fazer, né? Então, exaustivamente, você vai olhar elemento a elemento, até encontrar aquele elemento de interesse, né? E aqui outros casos são exemplos que podem ser implementados aí com força bruta. Mas como eu comentei, muitas vezes os algoritmos eles possuem uma solução mais eficiente que não é a força bruta, né? Então você consegue baixar essa complexidade computacional com outras estratégias, e nós até veremos na aula algumas dessas estratégias de projeto de algoritmos que minimizam a complexidade computacional. Mas por outro lado, nós temos vários problemas, né, em aberto na ciência da computação, em que nós não temos uma solução em tempo polinomial. E muitas vezes esses, né, e outros algoritmos que às vezes até têm um tempo polinomial, mas possuem um custo muito elevado porque eles dependem de uma estratégia muitas vezes de força bruta. Então, no caso de uma força bruta, você vai empregar geralmente quando você não está interessado em uma heurística, né, uma otimização que chegue a um valor aproximado e que você queira uma solução exata ou a melhor solução possível em um espaço de busca, né, em que você está buscando essa solução com base em várias regras pré-determinadas. Né? Então, nesses casos, você não tem o que fazer, você vai ter que lançar a mão aí do força bruta mesmo, até chegar nessa solução ótima, ou na solução, ou nas inúmeras soluções para um determinado problema. Né? Muitas vezes você não quer apenas uma solução, mas você quer todas as soluções de um determinado problema. Então, nesse caso, você realmente vai ter que você pode ter que usar permutações, né? Isso vai elevar muito a complexidade do seu algoritmo, né? Chegando na ordem exponencial. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos quando a gente está usando força bruta. E na aula de hoje, os algoritmos que eu vou mostrar, né, duas estratégias, você ainda continua com a parte com força bruta, mas eles minimizam um pouco, eliminando algumas instruções que seriam executadas, né, ou um caminho, né, de busca que seria executado caso você utilizasse um força bruta clássico, né, vamos dizer assim. Um exemplo, né, que eu coloco aqui para ilustração é o problema do caixeiro viajante. Qual que é o problema do caixeiro viajante? Né? Um problema muito conhecido na ciência da computação. A ideia é que você tem um grafo, né? Geralmente esse grafo é completo, nesse exemplo aqui não é um grafo completo, mas imagine que você tem esse grafo em que cada vértice, né, que está representado por esses círculos, representam cidades,
E a conexão entre esses círculos, né, que seriam as arestas, ela representa uma ligação entre uma cidade e outra, e tem o peso da aresta, que seria o custo para o deslocamento para sair de uma cidade para outra. Por exemplo, para sair de uma cidade 1, para chegar na cidade 2, tem um custo 2. Sair da cidade 2 para chegar na cidade 4 tem um custo 3, né? E a gente tem essa ponderação, esse peso para todos esses caminhos entre cidades. Tá? Então imagine que você queira sair de uma determinada cidade, passar por todas as outras cidades sem repetir, né, sem repetição, e voltar na cidade de origem, de modo que você tem essa restrição primeira, né, que você não pode repetir cidades. Por exemplo, eu cheguei na 2, vim para 4, vim para 3, eu não posso voltar para 2, né? Eu teria que ir para 5 e depois para 1. Então eu tenho que fazer esse ciclo, né, chamado de ciclo hamiltoniano, ou seja, você tem que ter um grafo hamiltoniano para pelo menos conseguir ter esse tipo de caminho, né? Um gráfico completo você com certeza tem isso, tá? Então aqui seria uma primeira restrição. A outra é que no problema do caixilho viajante você quer achar esse ciclo e, e o somatório das arestas que compõem esse ciclo tem que ser o menor possível, né? Ou seja, você tem que achar um ciclo hamiltoniano, que é um ciclo sem repetição de vértices, no caso sem repetição de cidades, e esse ciclo tem que ser o menor possível dentre todos aqueles existentes para esse grafo, ou para qualquer grafo dado para o problema. Então você vê que realmente você tem um algoritmo de uma complexidade muito elevada, né? Chegando a exponencial ou fatorial, certo? E você tem essa combinatória de vários elementos para você fazer todas essas verificações, né? Existem vários algoritmos que propõem heurísticas para chegar em soluções próximas da solução ótima, né? Mas se você quisesse uma solução ótima para esse problema, você teria que realmente executar um algoritmo força bruta, em que ele vai tentar todas as possibilidades de ciclos hamiltonianos que existem né, e comparar qual é aquele que gerou o menor custo, né? Ou seja, o ciclo de menor custo para o grafo. Então, esse é um exemplo aí de clássico da ciência da computação, que a gente tem um problema muito difícil para ser resolvido e a gente não tem um algoritmo ótimo que resolva isso em tempo polinomial. Então, aqui tem algumas ilustrações, né? Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho uma possível solução aqui, ó, em que eu tenho o vértice 1, que é a origem, eu vou para o 2, depois eu vou para o 3, vou para o 4, vou para o 5 e volto para o 1, né? Eu tenho um ciclo. E se eu somar o peso dessas arestas, né, que compõem esse ciclo, o custo é 22. Aí a pergunta é, será que esse é o melhor ciclo? Ou seja, aquele que tem o menor custo? Para saber isso, eu teria que continuar verificando, né? Outro exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, saio do 1, vou para o 2, do 2 vou para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 4 e 4 para o 1. Tá vendo? Eu já tenho um outro ciclo de menor custo. Então, tem várias outras combinações que a gente poderia ilustrar aqui para tentar chegar naquela de menor custo, né? Então, novamente, esse é um problema que vai exigir, né, atualmente, é um problema que exige que você utilize uma força bruta para chegar em todas as soluções. Então você pode pensar, vou começar a permutar, né, esses valores de vértices, gero uma possível solução e verifico o custo, certo? Isso realmente é uma maneira de se fazer. Mas com isso, o que tem? Você vai estar testando muitas vezes soluções inválidas ou soluções cujo custo não resultaria em um custo ideal, porque outro de menor valor já foi identificado. Então, tem várias possibilidades que você poderia fazer para otimizar esse processo de força bruta, diminuindo a complexidade dele, né? Quer dizer, a complexidade é a mesma, ela não vai mudar. Mas você reduziria, às vezes, o tempo computacional quando você colocar isso em prática, porque você cortaria muitas possibilidades de verificações, tá? Eu vou mostrar isso quando a gente for falar do branch and bound e também do backtracking. Aqui um exemplo, né, para adiantar. Imagina que na minha permutação, eu gere esse conjunto aqui. Eu tô lá de 1 para o 2, da cidade 2 eu vou para 5, da 5 para 3, da 3 para 4, 4 para 1, né? Para essa configuração de problema. Então, vamos lá. 1 para 2, né, seria 2, 2 para 5, tá vendo? 2 para 5, não existe um caminho de 2 para 5. Então, o que que acontece? Na minha permutação, pode ser que eu vou gerar várias vezes, né, nesse exemplo aqui, em que não é um gráfico completo, eu vou gerar um caminho que não existe, ou seja, ele está inconsistente de acordo com a especificação do problema, porque eu não tenho um caminho. Então, o que que eu poderia fazer? Todas as configurações que começassem 1, 2, 5, por exemplo, elas já poderiam ser excluídas.
Então você percebe que muito seria gerado, seria verificado, seria computado um custo, mas eu poderia chegar às vezes na última porção lá e verificaria que é um problema inconsistente, ou seja, porque ele não tem um caminho, né? Então com isso a gente consegue, com essas estratégias que nós vamos ver na aula de hoje, a gente já consegue podar esses possíveis caminhos que vão surgindo e que não levariam a nenhum lugar ou seriam inconsistentes, tá? No nosso circuito. Tá? Então existem, como falei, existem vários problemas, são difíceis de resolver, é difícil você ter uma solução algorítmica e eficiente, tá? Então existem técnicas para a gente tentar reduzir esse espaço de busca para essa melhor solução, uma vez que a gente vai ter que utilizar um algoritmo força bruta para percorrer esse espaço de soluções, né? Ou seja, criando esses vários estados, vamos chamar isso aqui de um estado, seria uma configuração em que a gente vai verificar se isso é uma solução ou se é uma melhor solução, tá? Então a gente tenta diminuir esse espaço de busca para tentar agilizar um pouquinho quando a gente for colocar um algoritmo desse em prática, tá? Então a gente tem duas estratégias que podemos utilizar. Uma delas é o backtracking, que está relacionado a problemas de decisão, ou seja, eu quero saber se existe uma solução, tá? Eu não estou interessado em custo da solução, como é o caso ali do caixeiro viajante, tá? Mas se eu quero saber se existe ou não uma solução, independente de custo, o backtracking é indicado. Agora, se eu estou interessado em uma solução, e além disso, tem que ser uma solução de menor custo ou de maior custo, ou seja, tem um problema de custo envolvido, né, uma otimização que eu quero fazer, como esse caso do caixeiro viajante. Então, tem uma variante do backtracking que leva em consideração outras coisas, que é o Branch and Bound, né? Que ele consegue fazer mais pods, porque além da identificação de estados inválidos, né? Como a gente acabou de ver ali que não existia um caminho, ele também consegue fazer uma poda a partir da evolução desses estados em busca da solução. Ou seja, se eu cheguei num ponto em que o custo atual é maior do que uma solução previamente conhecida, eu já posso parar, porque eu sei que eu não vou conseguir melhorar aquilo que eu estou buscando, tá? Então, são dois exemplos de estratégias para a gente empregar na diminuição do custo do força bruta, né? Eu até coloquei aqui em tentativa e erro, porque realmente é isso, né? Eles vão tentar achar essa solução, chegou no caminho em que não tem para onde ele volta, né? Ele retrocede, né? Daí que vem também o nome backtracking, ele vai fazer o backtrack, né? Ou seja, ele vai voltar para um estado anterior válido para tentar continuar para uma outra direção, né? Como se fosse a ideia de um labirinto, né? Que você está percorrendo um labirinto, chegou num ponto sem volta, você retorna para um outro ponto em que você tem outra possibilidade, continua procurando, não achou solução, volta para aquele ponto e vai para o outro caminho, né? Então você realmente você está em busca de uma solução ali dentre as várias possíveis, né? Desse espaço de busca. Então, aqui só uma ilustração, utilizando esse exemplo do caixeiro viajante, né, principalmente observando a questão da validade, né, desses estados, se existe um ciclo ou não. Né? Por exemplo, a gente começaria, né, a partir da cidade 1, a gente poderia o quê? Evoluir a partir dela. Né? Então, a gente vai chamar isso aqui de estados, que seriam possibilidades, né, de ser uma solução ou não. Lógico que aqui, né, a gente uma restrição para ser uma solução, ele teria que ter todos os vértices, né, dentro desse estado e formar um ciclo. Né? Então tem essas duas restrições pelo menos. E a partir disso eu verificaria custo, né, ou como eu comentei, né, no caso do Branch and Bound, que a gente vai ver mais para frente, todo estado eu computaria um custo para verificar se o custo atual dele é melhor ou não que uma solução previamente já conhecida, né, uma solução ótima previamente conhecida. Então, a partir de um estado inicial, né, em que eu tenho a cidade em que eu estou começando a minha caminhada, eu começaria o quê? A evoluir para as outras, para a possibilidade de gerar esse meu ciclo, né? Então, nesse exemplo aqui, se você prestar atenção, né, 1 para 2 tem, né, um caminho, 1 para 5 também, 1 para 4 também, mas 1 para 3 não tem, tá vendo? Então, o que que acontece? Ó? Toda variante desse estado 1, 3, ele já seria o quê? Descartado, ou seja, eu já eliminei um espaço grande de busca aqui que o algoritmo faria para tentar identificar essa minha solução. Tá? Agora, os demais não, eu conseguiria evoluir, né? Mas, novamente, eu poderia ter o quê? Estados inválidos de acordo com a especificação do problema. Por exemplo, 1, 2, 5. 1, 2, eu não tenho um caminho para o 5, então eu já elimino essas possibilidades. 1, 2, 1, por que eu elimino? Porque eu já estou fechando um ciclo aqui, eu estou repetindo a cidade, eu não posso repetir a cidade, tá vendo?
Então, nesse caso, por exemplo, seria um outro exemplo de permutação, que seria descartado e não haveria uma evolução a partir desse estado, tá? E isso vai continuar evoluindo a partir daqueles estados válidos, né? Dada todo momento você vai ter que fazer essa verificação até que você chega numa solução. Você poderia interromper porque achou uma solução, ou buscaria todas as soluções possíveis, né? Tá? Então é um exemplo simples aqui só para dar uma ideia inicial do backtrack, né? E aquela ideia que eu comentei de retrocesso, imagina que você está aqui em busca de uma solução, chegou num ponto final, né, em que você colocou todos os vértices, por exemplo. É uma solução? Não é. Vou ter que retornar para um estado anterior, tá vendo? Esse retorno é o chamado backtrack, é o retrocesso. Voltei para um estado anterior e a partir dele eu continuo. Não deu? Volto para o anterior. Não tem mais como evoluir a partir daqui? Volto para outro estado anterior a esse, tá vendo? Até que, se for necessário, eu vou voltar lá para minha raiz e começar uma nova busca a partir dela, né? Até que eu encontre uma solução ou vou percorrer todo o espaço de busca e vou identificar que não existe solução para o problema, tá? Que é o caso aqui, como eu comentei, né? Vai ter um momento em que às vezes eu vou ter que voltar lá para o estado inicial e começar de novo, percorrendo esse espaço de busca, tá? Aqui são links que vocês podem tentar acessar, caso ainda consigam, caso ainda estejam disponíveis, né? A ilustração do labirinto que eu falei e outros materiais, tá? O exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é o exemplo de posicionar N rainhas num tabuleiro N por N, um tabuleiro de xadrez, tá? Primeiramente, né, e relembrar aí ou ilustrar para quem não conhece, a rainha é uma peça de xadrez em que você pode atacar para todos os lados, né? Tanto na vertical, horizontal e nas diagonais, tá? E ela pode andar quantas casas for necessário para abater o oponente, tá? Então a rainha é uma peça que ataca para todos os lados e quantas casas for necessário para ela comer a peça, tá? Então, dado isso, qual que é a ideia do problema? Que eu posicione N rainhas em um tabuleiro N por N. Então, por exemplo, aqui eu tenho um tabuleiro N igual a 4 por 4, né? N por N. No caso aqui, o N igual a 4. Eu tenho que posicionar 4 rainhas. Eu tenho que posicioná-las de uma maneira que uma não ataque a outra, né? Então, aqui é um problema de decisão. Eu tenho que ver se existe uma solução ou não para isso. Ou, se eu quisesse, por exemplo, verificar todas as soluções possíveis para esse tipo de problema, tá? Não me envolve um custo, mas envolve saber se tem ou não uma decisão, ou seja, tem solução para esse problema. Então, nesse caso, o que a gente vai utilizar? O backtrack, tá? Porque ele é um algoritmo proposto justamente para que não leve em consideração custo, mas sim para identificar soluções. Então, aqui é um exemplo de ilustração, né? Eu estou posicionando algumas rainhas. Imagina que eu posicione uma rainha aqui, ó, já fere os requisitos do problema, ou seja, as rainhas estão se atacando, então essa aqui não é uma posição válida, vou ter que verificar outra posição para ela, tá vendo? Aqui já funciona. Nenhuma delas estão se atacando. Vou posicionar mais uma, nesse caso posicionei aqui, nenhuma está se atacando, cheguei numa solução, tá vendo? Então aqui é um exemplo de solução para o problema. Todas as 4 rainhas, né, foram posicionadas no tabuleiro 4x4 e uma delas se ataca. Então, como a gente pode fazer isso computacionalmente? A gente poderia gerar todas as possibilidades, né, de posicionamento das rainhas nesse tabuleiro e ficar verificando se esses posicionamentos resultam ou não no ataque, né? Pode fazer vários for aí ou fazer várias permutações e começar a verificar isso. Mas o que acontece? Pode ser que você vai estar verificando muitas permutações que são inconsistentes ou inválidas, né? De acordo com a especificação do problema. Então, a ideia que eu vou colocar aqui é o quê? Utilizar um backtrack, né? De modo que você consiga evoluir no espaço de busca para tentar achar soluções. Para isso, o que a gente vai precisar? Modelar os estados, né? Então, imagina que a gente tem esse tabuleiro. Uma representação desse tabuleiro seria o quê? Vamos supor que você tem uma lista aqui, um vetor, em que cada posição desse vetor indique uma coluna, né, do seu tabuleiro, e o elemento armazenado nessas posições indique a linha em que a rainha está posicionada. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, na coluna 1, né, a rainha está posicionada na linha 3. Na coluna 2, está posicionada na linha 1. Nessa daqui, está posicionada na linha 3. Na quarta coluna, posicionada na linha 2. Esse é um exemplo de estado inválido, ou seja, não é uma solução. Eu posicionei rainhas, mas não gera uma solução, por quê? Porque elas estão se atacando.
Esse outro exemplo já é um exemplo de estado, né, em que ele é válido, de acordo com as regras do problema, e como eu posicionei todas as rainhas, ele é uma solução, tá? Então seria um exemplo de estado solução. Então aqui poderia indicar para o meu usuário, por exemplo, para a minha aplicação, que essa é uma solução. E aqui seria a representação gráfica da configuração do posicionamento dessas rainhas no tabuleiro. Tá, dada essa contextualização do problema, eu vou indicar agora como a gente vai fazer. Tá? Então eu vou iniciar, né, sempre por um determinado valor, um posicionamento de rainha, as outras não estão posicionadas, e eu vou começar a evoluir esses estados, tá vendo? Eu vou preenchendo essa com elementos, né, nas colunas, indicando o posicionamento dessas rainhas. E cada vez que eu evoluir, eu tenho que fazer essa verificação de consistência para verificar se elas se atacam ou não. Tá? Então vamos lá, vamos começar com o tabuleiro vazio. Tabuleiro vazio, o que indicaria? Que a minha lista está vazia, né? Ou que eu estou com zero em todas as posições aqui do meu vetor, por exemplo. Tá? Então, aqui seria o meu tabuleiro vazio. Então, a partir dele, eu vou começar a evoluir esse estado vazio, né, que seria o meu estado inicial, em busca da solução, né? Então, eu estou construindo aqui uma árvore a partir desse estado inicial. Então, eu coloquei lá a primeira rainha, na primeira coluna, na primeira linha, né? Então, aqui eu estou ilustrando graficamente para facilitar nosso entendimento e visualização desse estado, tá bom? É um estado válido? Sim. Por quê? Porque a rainha posicionada, ela não ataca ninguém. Então, o que eu posso fazer? A partir dele, eu posso evoluir para um outro estado, tá? Tem duas estratégias, né, de executar essa, essa busca, né? Eu posso utilizar uma em largura, né, em que eu verificaria outras possibilidades aqui, por exemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, assim por diante. Mas no exemplo que eu vou citar, eu vou fazer uma busca em profundidade, tá? Eu vou até os folhas, se não funcionar, eu vou voltando, vou até as folhas novamente, se não funcionar, eu volto, até que encontre a solução ou identifique que não tem solução, tá? Então tá aqui, ó, tem a primeira posicionada, ok, é um estado válido, eu posso evoluir a partir dele. Então, eu vou evoluir. Eu posicionei outra rainha na segunda coluna, primeira linha. É válido? Não é. Por quê? Porque elas estão se atacando. Como elas estão se atacando, esse é um estado que eu não vou evoluir, ou seja, eu já podo ele aqui, não vou ter mais nenhuma evolução a partir dele. Então, o que acontece? Eu faço uma outra evolução a partir desse estado. 2, né? Ou seja, eu tenho a primeira na primeira linha e coluna e a segunda na segunda coluna, segunda linha. É um estado válido? Também não é, porque elas estão se atacando. Então, eu também não vou evoluir nada a partir desse estado. Então, eu tento uma nova evolução a partir desse estado prévio aqui que eu tinha uma possibilidade de evolução. 3, né? Então, a segunda rainha foi posicionada na coluna 2, né? Que é a segunda posição aqui do meu array. E na linha 3, tá? Que é o valor indicado aqui. É consistente esse estado? Sim, nenhuma rainha está se atacando. Como é consistente, nenhuma está se atacando, é um estado válido, eu posso continuar evoluindo a partir dele. Tá? Então eu faço uma evolução, aí eu vou ter aquele problema de novo, né, que foi posicionar uma rainha na primeira linha, elas estão se atacando, não posso evoluir a partir dele. Aqui eu também não posso evoluir a partir dele, né, porque essas duas estão se atacando. Tento uma nova evolução, também não posso evoluir a partir dele porque elas estão se atacando, né? Tento uma nova evolução, mas elas estão se atacando também. Então o que acontece? Ó? Eu não consegui evoluir a partir desse estado. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o backtrack. Ou seja, eu cheguei num ponto sem retorno aqui, eu não tenho para onde ir. Então, eu vou ter que voltar para um outro estado em que eu ainda tenho uma possibilidade de caminho para continuar uma nova evolução, tá vendo? Então, por exemplo, esse estado 1,3 aqui, ó, eu não consegui evoluir para mais nenhum lugar. Chego num ponto do labirinto, por exemplo, em que eu não tenho para onde ir. Né? E a mesma coisa aqui na árvore de busca. Cheguei num ponto aqui na árvore de busca, que seriam as folhas aqui nesse caso, em que eu não teria para onde ir, né? Quer dizer, elas são as folhas porque eu estou podando, né? Porque a gente conseguiria evoluir aqui para outros estados totalmente inválidos também, tá? Então, eu faço o backtrack, ou seja, eu vou retornar lá para aquele estado, né, em que eu consigo evoluir e vou reposicionar a rainha, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Então, ó, ela não vai estar mais naquele 1,3, né, que seria essa configuração, porque a partir dele eu não consegui evoluir nada aqui. Então, a partir desse 1, aqui em que era aquele momento em que só tinha uma rainha no tabuleiro, eu faço uma nova evolução
agora para o estado 1400, que seria o quê? Essa configuração de tabuleiro, em que a segunda rainha agora foi posicionada na quarta linha, tá vendo? Segunda coluna, quarta linha. Como é o estado válido, volta a evoluir a partir dele, né? Então lá, 141, né, seria a linha 1, linha 4 e aqui linha 1, é inválido, porque elas se atacam. Aqui é um estado válido, né, porque elas não estão se atacando, então eu começo a evoluir a partir dele. Aqui é um estado inválido, porque elas se atacam. Aqui é um estado inválido, porque elas se atacam. Aqui é um estado inválido, porque elas se atacam. E aqui também é porque essas duas se atacam. E essa aqui também está atacando. Então, o que acontece? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora há pouco, né? Eu tenho vários estados inválidos, em que eu posiciono todas as rainhas, mas só que não é uma solução, porque elas se atacam, né? Então, o que eu faço? Eu volto para um ponto onde eu posso evoluir novamente e continuo. Então, ele volta aqui para um 400, né? E agora eu tentaria evoluir para um 4-3, né? Porque eu tinha essa configuração aqui, ele vai tentar posicionar essa rainha agora aqui nessa próxima linha, tá? Tentou posicionar, mas só que elas vão se atacar. Tentou posicionar mais uma vez, elas vão se atacar. Então, o que acontece? Ó? Eu cheguei novamente num ponto sem retorno. Como eu cheguei aqui no ponto sem retorno, o que faço? Faço backtrack. Fiz o backtrack. Para onde que eu vou? Para esse 1400, né? Quer dizer, eu estou no 400 e não tem mais para onde sair a partir dele. Eu vou ter que voltar lá para o 10000, tá? Que seria aquele caso em que só tem uma rainha no tabuleiro. Mas só que esse daqui, ele também não tem mais para onde ir. Por quê? Porque eu já tentei posicionar todas as rainhas na segunda coluna. Então o que vai acontecer? Vai acabar que eu vou ter que voltar lá para o estado inicial, que é o tabuleiro vazio, para reposicionar essa primeira rainha. Tá vendo? Então ele foi posicionando as rainhas, viu que não deu certo, ele foi voltando, né, ele faz esse retrocesso na backtrack, até um ponto em que ele consegue procurar uma outra solução. E nesse exemplo aqui, o único ponto em que ele poderia procurar outra solução é o ponto inicial lá, é vazio, ou seja, ele vai reposicionar a primeira rainha novamente. Né? Porque com esse início de jogada, né, vamos dizer assim, nessa primeira linha e coluna, não deu certo. Então ele vai reposicionar, vai para a primeira coluna, segunda linha. Tá? Então seria o 20000 é o estado em que eu vou tentar evoluir. Tá? Então vamos lá, eu vou um pouquinho mais rápido aqui, olhando mais para o tabuleiro. Né? Tentei posicionar, não deu. Tentei posicionar, não deu. Tentei posicionar, não deu. Essa deu certo. Né? Como ela deu certo, é um estado válido, eu vou começar a evoluir a partir desse estado. Posiciono, funciona, né? Ou seja, ninguém está atacando essa rainha. Vou começar a evoluir a partir dele, né? Tentei posicionar, não foi possível. Tentei posicionar, não foi possível. Posicionei, parece que nenhuma rainha está atacando. Né? Deixa eu ver. Não, não está. Então, o que acontece? Ó, eu cheguei numa solução. Por que é uma solução? Porque eu consegui posicionar todas as rainhas e nenhuma delas estão se atacando. Então, ele satisfaz as restrições do problema e eu chego numa solução. Se o meu intuito é chegar em uma solução, eu poderia parar aqui a execução do algoritmo. Tá vendo? Então, se você observar, ó, a gente tem vários exemplos de poda que eliminou várias permutações futuras que não levariam em lugar nenhum. Muitas vezes eu poderia estar verificando essas permutações, mas sem sentido, né? Então, com o backtrack, né, a gente consegue tanto fazer de uma forma muito simples, né, esse retrocesso em busca da solução, quanto facilita também essa questão da evolução dos casos, né, dos estados em busca de uma solução. Cheguei na solução, parei. Ou se o meu propósito é descobrir todas as soluções, o que eu faço? Eu registro isso aqui numa lista e continuo procurando. Né? Então ele vai tentar posicionar, vai fazer backtrack, vai tentar remover, né, mover todas essas rainhas novamente, até que ele acha as várias soluções possíveis aqui para posicionar a rainha no tabuleiro de xadrez. Tá? Então é assim que funciona esse algoritmo de backtrack. Como eu comentei, aqui é uma possível solução para essa configuração de problema, né, com n igual a 4. Aqui é um exemplo de ilustração, né, lá do livro do Tamasi, em que a gente tem uma ilustração do algoritmo de backtrack. Então a ideia seria o quê? Ó? Você tem as suas restrições, né, do problema bem estabelecidas. Né? Você tem aqui que ele está colocando um conjunto F, né, que você tem um início aqui para você começar a procurar as suas soluções, tá? Então, enquanto esse F não estiver vazio, né,
você vai executar essa sequência de passos. Primeira coisa, você tira a configuração, né, XY, lá dessa lista F. O que seria essa configuração XY? Seria um estado, tá? Aquela ideia de expansão dos estados que a gente está fazendo, né? No caso aqui ele não está fazendo recursivo, né? Então ele está utilizando uma fila para isso. Aí outro detalhe também é que ele está abordando aqui uma estratégia aparentemente em largura, né? Então ele já coloca todos os estados em largura, ou seja, né, se a gente fosse observar, em largura, né? Ele já faria lá 10000, 20000, 30000 e 40000, tá? Aí depois ele pegaria o 1000 e evoluiria. Depois do 20000 evoluiria, tá? Então seria uma solução em largura. Então nesse exemplo aqui você teria lá uma solução, poderia ser o seu estado vazio, por exemplo, né, que seria o inicial, e a partir dele você vai fazer as expansões, né? Por exemplo, essa expansão poderia ser 1000000, 2000000, 30000, 40000, tá? Então seriam essas várias expansões que ele está representando aqui pelo x1, y1, tá? Então são novos conjuntos de configurações, ou seja, novos conjuntos de estados. E aí sim, agora, para cada um desses estados que ele criou, o que ele vai fazer? Ó? Ele verifica se essa configuração é consistente, ou seja, de acordo com as regras do problema, isso é válido, né? No caso do nosso ali, alguma rainha está se atacando, se ele verificou que não estão se atacando é consistente, né? Aí ele verifica, ó, é uma solução? Ou seja, já posicionou todas as rainhas? Posicionou, então você tem uma solução. Né? Então ele retorna e termina aqui. Agora, se não é uma solução, o que ele verifica? Né? Ele vai verificar se é um ponto sem saída. Se for um ponto sem saída, ou seja, posicionei todas as rainhas, né? É um ponto sem saída, ele vai descartar. Se não, se ele é consistente, né? Mas não é uma solução, mas ainda tem como evoluir, né? Um estado ainda em construção até a solução, um possível caminho, né? Eu adiciono ele na fila para uma possível nova expansão, tá? Então essa é a ideia aqui, bem básica, bem simples, do backtrack implementado, por exemplo, com uma fila. Né? Se você for ver, o que você teria que fazer? Implementar a forma de expansão, que é o que a gente acabou de ver ali, né? Essa ideia de sempre adicionar mais um elemento. Outro, verificar a consistência, ou seja, verificar se uma rainha está atacando o outro ou não. Verificar se existe uma solução, ou seja, posicionei todas as rainhas. É sem saída, ou seja, posicionei todas as rainhas, mas estou num estado aqui que não é válido, né? Não é consistente. Senão você adiciona na fila de novo, né? Então, se você vê que o algoritmo em si ele é simples, né? O que vai demandar aí um trabalho para você? Primeiro, saber como representar os estados, né? Como nesse exemplo que eu citei, eu estou representando uma lista. Como você vai representar seus estados é um ponto. Outro, como você vai expandir um estado, né, para ele evoluir de um estado para outro em busca da solução. Outro ponto, como você vai verificar as consistências do problema, né? Então, você tem um método aí para isso. Como você identifica que é uma solução? É outro método. Tem como identificar se é um ponto sem saída? Né? Então, são métodos que você pode implementar e colocando-os aqui, né, seguindo esse algoritmo, você implementaria facilmente aí, um algoritmo do backtrack. No próximo vídeo, né, eu continuo, mas agora com o Brain-Bound, que a gente vai embutir aqui novos elementos, no caso, as soluções, né, a gente tem que verificar se a solução encontrada ela é ótima ou não, com base em uma previamente conhecida, tá? Antes disso, né, só destacando, né, que já comentei algumas vezes que ele é bom para problemas de decisão. Ele para quando encontra uma solução, né, mas você pode adaptar, por exemplo, aqui em vez de retornar, você pode armazenar essa solução numa lista. Você pode estender para trabalhar com problemas de otimização, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o Branch and Bound. Aqui são alguns livros, né, de referência para vocês observarem o algoritmo de backtrack e mais detalhes aí sobre as técnicas de projeto de algoritmos.